Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom gente, eu sei que eu demorei, mas hoje nós vamos falar aqui de Look is Me, um anime que me surpreendeu muito positivamente. E a gente vai entrar em detalhes, mas roda a vinheta. Bom, se você gosta de animes, esse tipo de coisa, já vai se inscrevendo aqui no canal e compartilha para seus amigos que gostam de anime, para eles se inscreverem aqui no canal também. E já agradeço desde já a sua participação aqui no vídeo. E bom, rapaziada, eu queria deixar claro para vocês que eu não demoro para trazer vídeo de propósito. Isso aí acontece porque eu tenho outros projetos envolvidos, não vou ser hipócrita aqui, eu tenho outros canais que eu foco em outras coisas. Não explodiram os canais, né? Estão crescendo gradualmente. Mas são outros projetos que eu estou trazendo e por isso que eu acabo me atrapalhando um pouco, não consigo focar em todos ao mesmo tempo. E animes, eu assisti mais na pandemia. A maioria dos animes que eu assisti e entendi melhor, eu trouxe já vídeos aqui no canal. Então eu acabo ficando um pouco sem conteúdo para trazer para vocês. Não ando encontrando animes muito interessantes e a maioria das vezes quando eu vou assistir anime, dificilmente quando eu vou assistir eu assisto, são animes repetidos, então eu fico meio que sem conteúdo. Mas eu vou tentar trazer mais vídeos pra vocês, pelo menos uns 3, 4 vídeos por mês. Eu juro pra vocês, nem que seja um anime tecnicamente mais abaixo, que não seja um anime conhecido, eu vou tentar trazer aqui no canal. Vou me esforçar mais, tá? Mas vamos falar um pouco de Lock is Me. Basicamente o anime, eu não sei se é coreano ou japonês, tem só 8 episódios. E eu lembro que o dia que eu assisti ele pela primeira vez, eu tava andando na Netflix procurando um anime pra assistir, eu não tinha achado nenhum. Basicamente os que eu achei, eu já tinha assistido e tinha outros lá que não me interessavam. De repente eu vi lá o Lock is Me, cliquei pra ver, assisti o primeiro episódio e consequentemente depois do primeiro episódio já queria assistir o próximo. Né? Que é assim, quando o anime é bom, você assiste o primeiro, você já quer ver o segundo. Você vê o segundo, você já quer ver o terceiro. E assim, quando você vai ver, você já terminou. Muitos otakus aí começam a assistir o anime e assistem o anime em uma noite. Porque realmente é interessante, é isso que a gente gosta. Um episódio vai engatilhando o outro. Lock is Me te traz isso, pode ficar tranquilo. Se você não assistiu, depois desse vídeo, já assista. Inclusive tem dublagem, para você que gosta de anime dublado, esse anime tem. São só 8 episódios em uma temporada, mas já te garanto que provavelmente se você gostar, que probabilisticamente falando é 90% de chance, você vai querer mais. E aí não vai ter. Já te aviso de antemão. Então se você for assistir, vá com a consciência de que você vai assistir em um dia e vai ficar pedindo mais depois. Mas esse que é o estilo de anime que o otaku gosta, eu acho. Que termina um anime triste porque acabou e já vai engatilhar para assistir outro e assim vai. Mas enfim, basicamente o Lock is Me conta a história de um garoto que ele sofre bullying porque ele é acima do peso e o pessoal julga. Vocês sabem, já acontece muito isso em colégios na vida real, seja no Japão, na Coreia, aqui no Brasil, em vários países. Pessoas julgam livros pela capa e esse é o principal mensagem que o Lock is Me quer passar pra gente. Não julgue um livro pela capa, aí vocês vão entender. Nosso protagonista, ele sofre bullying, ele apanha, já apanhou na frente da mãe dele, publicamente o menino sofre demais. Ele só quer ir pra escola, a gente vê que ele quer estudar, um menino gente boa, mas também que é muito humilde. Em questão de financeira não é das melhores, ele sofre um pouco, tem que economizar bastante na luz, em tudo. É um garoto realmente que é muito humilde, mas também que tem um coração de ouro, mas que sofre bastante, apanha e acaba ficando chateado, às vezes acaba até discutindo com a sua mãe, que é muito humilde também, é um amor de pessoa, mas sofre para tentar trazer o melhor pro filho. Realmente é muito emocionante esse anime. E em poucos episódios ele consegue trazer muito mais mensagens do que muitos animes aí de mais de 100 episódios. Se é o que vocês querem me dizer, se entenderam aí. Quem entendeu, entendeu, né? A grande transformação desse anime se passa que o nosso protagonista, ele dorme. Quando ele acorda no corpo de um garoto magro, super bonito, que quando vai pro colégio, acaba ficando popular. Se é que vocês estão me entendendo. Então vamos recapitular. Ele tem um corpo que, em tese, ele é gordo, né? Não é muito confiante, muito pelas pessoas reprimirem ele, colocarem ele para baixo, que ele sofre bullying na escola, não tem amigos. E o outro corpo que ele acabou desenvolvendo misteriosamente é o corpo magro, alto, super bonito, que na escola ele é popular e todo mundo gosta dele, as meninas. Inclusive ele é forte, eu não sei, ele desenvolveu também nesse corpo uma facilidade muito
grande em lutas, um cara muito habilidoso, que inclusive vai se meter com um cara que luta boxe lá na escola, né? E acaba levando até a melhor. Então realmente a gente vê que tem uma transformação, só que tem um problema. Enquanto um corpo dele está acordado, o outro tem que estar dormindo. Essa é a política de Locksmith, né, no universo. E quando ele dormir em um corpo, ele só pode acordar se outra pessoa meio que espantar ele, fazer assim, ó, acorda. Aí ele pode acordar nesse corpo que está dormindo. Se ele dormir, ele não pode acordar por ele mesmo. Tipo, ele tá sonhando e de repente ele acorda. Não, não acontece. Só acorda no outro dia. É porque basicamente um corpo fica acordado de dia e outro de noite, né? Porque não tem como os dois corpos ficarem acordados os dois no dia, né? Então um fica acordado de dia, outro de noite para ficar legal. É igual o sistema de Sol e Lua. O Sol fica de dia e a Lua de noite. É tipo isso. E o corpo dele original fica dormindo durante o dia, para o corpo magro dele ir para a escola, corpo novo. E enquanto o corpo novo está dormindo de noite, o corpo original dele acorda e vai trabalhar numa loja de conveniência. É muito legal, né? Ele arruma um trabalho, toma a iniciativa de arrumar um trabalho com esse corpo magro. Ele ganha confiança para pedir um emprego. E aí o cara, o vendedor, fica até achando que é esse menino magro, mas na verdade era pro corpo original dele. Aí desanima o vendedor. Você vê como as pessoas é podre por dentro. E por fora, principalmente. Locksmith passa muito essa sensação de indignação da gente, o quanto eles são cruéis contra o nosso protagonista, o quanto eles sofrem, não só o protagonista, outros garotos com situações similares que mais pra frente, em seguida, acabariam se tornando amigos do protagonista. Eles acabam desabafando um com o outro, que cada um sofreu, um teve cabeça colocada na privada, outro teve que apanhar na frente da mãe. Cara, eles vão desabafando e vão se sentindo melhor entre eles, para eles bem similares à situação, quanto eles sofrem, e aí meio que acabam tendo essa semelhança para poder fazer essa amizade. Basicamente é isso. Mano, é muito legal as mensagens que Locksmith passa, mas como eu disse no começo do vídeo, principalmente essa mensagem de não julgar o livro pela capa. Nosso protagonista, a gente vê que com esse corpo basicamente mais alto e magro, ele vai para a escola, ele é famosão, né? Mas ele não muda a personalidade dele. Ele não fica arrogante. O protagonista mesmo, a personalidade dele nesse corpo que ele acaba ganhando, é a mesma dele do corpo original. E muitas pessoas acabam gostando desse jeito dele. Só que a diferença é que as pessoas preferem muito mais se aproximar de pessoas pela aparência, para ganhar fama, para ficar conhecido na escola, talvez. E acabam esquecendo da parte mais importante, que é a parte do que a pessoa realmente é, esquecendo a aparência. Porque se vocês tentarem entender melhor, o protagonista no corpo dele original, basicamente é a mesma pessoa, só muda a aparência. E por isso que ele é dessa forma, são formas diferentes. Uma forma dele sofre bullying, o tempo todo humilhada pelos garotos ruins da escola, e a outra forma é super popular, e na verdade tudo isso acontece com a mesma pessoa. Ela sofre bullying e é popular ao mesmo tempo. Eu te respondo, é a aparência. Então vocês veem a diferença, rapaziada, de julgar uma pessoa pela aparência? Às vezes você olha assim de longe e fala, nossa, que pessoa feia, mas essa pessoa pode ser sua melhor amiga. Poderia ser uma melhor amiga facilmente, e você só não se aproxima dela por julgar ela pela aparência. Às vezes você vê uma pessoa assim e fala, pessoa feia, mas ela pode ser o amor da sua vida, e você está jogando fora por julgar a pessoa pela aparência, mas por dentro ela é uma pessoa extremamente espetacular. Não estou falando que a aparência não importa, mas que se torna secundária quando a gente vai analisar a pessoa como ela realmente é, se ela tem caráter, se ela tem índole, se ela é sincera, se ela é gentil, se ela é carinhosa, se ela retribui os sentimentos, se ela pensa em você. Porque às vezes a pessoa pode ser bonita, mas ela pode ser falsa, pode falar mal de você por trás, pode te humilhar na frente de outras pessoas, pode te menosprezar se achando superior a você por conta de uma aparência que não é irrelevante, mas é basicamente trivial.
A aparência é trivial, se torna trivial se a gente for comparar caráter. Então a pessoa que realmente é inteligente, a pessoa que é sensata, a pessoa que é justa, ela vai conhecer você primeiro antes de te julgar. Vamos supor você, vem o Sebastião e fala, ó, aquela pessoa ali, eu ouvi falar que ela é falsa, que ela vive batendo nas pessoas, vive fumando e ninguém gosta dela. Você pode ser o tipo de pessoa que aceita isso sem conhecer, só porque o Sebastião tá falando, ou você pode tentar conhecer a pessoa e ver se ela realmente é isso, que é o certo a se fazer e que poucos fazem. Então é isso que eu tô querendo dizer pra vocês. A mensagem que o Loki me passa vai muito além. Às vezes as pessoas assistem as coisas só por assistir, não tenta nem entender o que realmente quer passar o que você tá assistindo. Mas não é só em anime, em séries também isso acontece. Pessoas normalmente sim acima do peso, ou pessoas que aparentam ser mais estudiosas ou nerd, como costumam denominar, sofrem bullying, né? Acabam sendo sacrificadas pela sociedade como pessoas inferiores, pessoas que são aptas a sofrer, entendeu? Normalmente aqueles fortão, bonitão, que jogam bem os esportes, dificilmente vão sofrer bullying um deles. Porque é assim os padrões da sociedade. Mas, cara, pra mim é totalmente irrelevante. Eu, quando era pequeno, realmente eu cometi muitos erros na minha vida. Eu era uma pessoa ruim. Mas com o passar do tempo eu cresci, amadureci, aprendi e comecei a entender melhor a vida. Que não era assim de julgar as pessoas. E hoje, basicamente há um tempo atrás, na verdade, eu terminei o ensino médio muito mais tentando fazer amizade com pessoas mais quietas, mais caladas, mas que ficavam mais na sua, mas que eu sabia que poderiam ser boas pessoas, do que propriamente com os mais conhecidos, populares, que antigamente era assim, que eu fazia amizade com essas pessoas. Com o passar dos anos, eu era mais quieto. Eu fazia amizade com pessoas conhecidas e ficava lá com elas. Eu fui desenvolvendo a amizade de falar mais, fiquei mais extrovertido e comecei a me enturmar mais com pessoas introvertidas. Comecei a olhar mais para pessoas que... Claro que eu não deixei de fazer amizade com outras pessoas também, mas meu foco foi muito mais nas pessoas que ficavam mais nos seus cantos, se é que vocês me entendem. O Loki me quer passar essa mensagem pra gente direto, que a aparência não é o que mais importa. Muitas vezes as pessoas ligam pra isso, mas você pode ser, pros padrões da sociedade, bonito, mas por dentro um lixo. Aqueles moleques lá que cantam, aqueles caras lá que praticam esporte na escola, eles humilham direto aquele amigo do protagonista, vão lá, comem toda a comida da avó dele de graça, e depois ela dá mais comida para eles levarem embora, eles jogam a comida fora, na cara do menino, o menino não pode fazer nada porque ele é fraco. Não pode, ele vai apanhar de novo dos moleques, então ele não pode fazer nada, mano, indigna a gente, faz a gente... É como se a gente engolisse um tubo de cola branca, sabe aqueles tubos de cola branco que dava na escola? É como se você engolisse, ele entalasse na garganta e você morresse engasgado. Esse é o sentimento que você sente assistindo esses episódios, mano, é extraordinário, Loki Me. Exemplo, aquele garoto da sala do protagonista, aquele lá que tem uma franja no olho que não fala. Ele tem bastante dinheiro. Ninguém sabe o tipo de pessoa que ele é, mas o protagonista descobre, você vê que ele tá sempre ouvindo as pessoas, ele tenta entender o estilo de pessoa que é o protagonista, ele vê o protagonista defendendo os garotos que sofrem bullying, ele vai lá ajudar, em diversos momentos ele vai lá ajudar, e aí ele percebendo que o protagonista é uma pessoa boa, no aniversário do protagonista ele percebe que o protagonista está falando no telefone com a mãe dele, que é aniversário dele, o garoto percebe, dá várias roupas para ele de marca, e vê que tem umas pessoas ruins, uns moleques ruins, julgando o protagonista pela roupa dele, que eram roupas pobres. Um moleque enche ele de roupa de marca, dá várias malas de roupa para ele. Cara, é extraordinário. Não julgue pessoas pela aparência, rapaziada. Se a pessoa fala pouco, se ela fala muito, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é sem dente, conheça a pessoa primeiro. Porque se você julgar ela pela capa, às vezes você pode estar perdendo uma oportunidade de ouro. Às vezes, vamos supor, você está fazendo um exame de música. Vamos supor. Tem um filme que retrata exatamente o que eu tô falando, estagiários. Que os caras ficam lá, né, uns famosinhos, e eles ficam julgando um cara que fica de fone de ouvido, mas o cara de fone de ouvido era o mais importante da empresa. E no final isso é mostrado. Então, não julgue pessoas pela aparência, você pode acabar se dando mal. Essa é a mensagem que Loki Smith tenta passar pra gente.
A amizade que esses garotos que sofrem bullying constroem por ter essa semelhança, cara, é extraordinário. Esses episódios finais, principalmente, o último, aquela música, você vai ouvir, você vai se sentir emocionado só pela letra, mas depois ver a tradução dessa música, você vai entender melhor, vai gostar mais ainda. Então, às vezes a gente já viu até o protagonista, ele indo se enturmar com aqueles garotos que sofrem bullying, porque ele sabe, ele sentiu aquilo, ele passou por aquilo, mas apenas por uma troca de corpo, ele parou de sofrer. E ele não quer ver pessoas sofrendo assim, ele passou por aquilo. Então você vê que ele poderia deixar pra lá, cara. Ele poderia deixar os garotos pra lá, falar, eu tô com esse corpo e não ligar. Mas o protagonista, ele tem um coração enorme. Então, independente de corpo, de qualquer coisa, raça, nacionalidade, a pessoa é o que ela é. Independente de corpo, independente de tudo. Se ela é uma pessoa boa, ela vai ser uma pessoa boa, gorda, magra, ascendente, careca ou o que for. Se ela for ruim, ela vai ser ruim, linda, bonito, loira, ruiva. É a vida. Ruindade e boaldade, o caráter não tem rosto. Né? Fica claro aí também uma crítica social aí, se é que vocês pegaram. Mas eu gosto muito dessa mensagem de Locksmith. Foi mais pra falar sobre isso mesmo. Eu não quero falar muito sobre anime, você tem que assistir melhor pra entender. Mas você vai gostar, cara. Você vai gostar, eu garanto pra você. É mais um questionamento, rapaziada. Um questionamento não, mas uma reflexão. Não julgue as pessoas pela aparência, como elas realmente são. Eu aprendi isso cedo, graças a Deus, né? Ainda na época do colégio consegui me recuperar das merdas que eu fiz. Então, nunca é tarde pra fazer a coisa certa. A gente erra, mas o importante é entender, aprender com o erro e melhorar. Assumir o erro e melhorar é a melhor forma de continuar, tá? Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, a gente vai continuar. Vamos tentar trazer mais vídeos durante o mês. Então se inscreve no canal e ative o sininho, tá? Pra você não perder nenhum vídeo. Esses vilões aí do anime realmente são pessoas ruins, mas que se vocês analisarem, a maioria deles tem aparência bonita pra sociedade, né? E os feios pra sociedade são as pessoas boas. Então eu gosto da mensagem, eu acho super válido quem realmente não assistiu por assistir, entendeu, assim como eu. Assistam, são só 8 episódios. Depois você comenta aí o que você achou, e se você já assistiu, comenta aí qual foi seu sentimento depois que você terminou, tá? Eu fico por aqui, valeu, um grande abraço e é nóis!